Olá pessoal, graça e paz a todos. Nós vamos para a nossa quarta matéria da nossa apostila número 2, iniciando hoje a matéria de epístolas paulinas. Tá? Quero antes de iniciar louvar a Deus pela vida de cada seminarista. Tá? Não é fácil, mas vocês chegaram até aqui. Estamos nos aproximando do final e isso é motivo realmente da gente se alegrar no Senhor, porque se dependesse da nossa força, da nossa, às vezes até disposição, talvez a gente não conseguisse, mas Deus tem nos dado força e tem nos dado disposição. Então vamos à nossa introdução de epístolas paulinas. É atribuída a Paulo a autoria de 13 epístolas escritas em suas viagens missionárias e no período em que esteve preso, tanto em Jerusalém quanto em Roma. Nelas veremos a conduta cristã, o caráter cristão, a segunda vinda de Jesus Cristo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito e etc. Paulo nos mostra o que é padecer por Cristo e o perigo das falsas doutrinas dos judaizantes, dos gnósticos e dos costumes pagãos. Pouquíssimos eruditos atribuem a Paulo a autoria da Epístola aos Hebreus, apesar de haver aqueles que lhe atribuem a escrita, especialmente por causa do profundo conhecimento que o autor possuía da religião judaica. As referidas epístolas são, antes de tudo, cartas escritas com objetivos específicos, tais como corrigir os rumos doutrinários da igreja, aparar as arestas de comunidades por ele fundadas, que por motivos alheios à sua vontade enfrentavam crises entre os próprios membros, responder perguntas feitas por seus filhos na fé, orientar seus discípulos que estavam exercendo o ministério, combater hereges, disciplinar os crentes, enfim, cumprir o seu ministério como apóstolo dos gentios, sendo que em nenhum momento ele, como nenhum outro autor do Sagrado Livro, soubesse que suas cartas um dia fariam parte dos escritos aprovados pelo cânon da Igreja e transformados em palavra de Deus. As cartas paulinas são tão importantes para o cristianismo quanto foi seu próprio trabalho como missionário. O que não dá para pensar é o que seria do cristianismo entre os gentios se não fosse uma pessoa levantada por Deus como Paulo. Se de um lado ele pregava o evangelho entre judeus e gentios, formando comunidades cristãs, do outro apacentava os neófitos mesmo quando estava longe, através de suas cartas. O método empregado por ele possibilitava que as pessoas não apenas conhecessem Jesus, mas também o seguissem. Iremos estudar nessa unidade os escritos que possibilitou à igreja ter uma cara própria e não ser vista apenas como reduto do judaísmo ou ainda como mais uma das suas muitas seitas que surgiram no seio da religião dos hebreus, que ao longo do tempo sumiram até. Portanto, é fundamental observar os detalhes mínimos de todas as epístolas, até porque seria impossível imaginar o cristianismo nos moldes que temos sem os escritos paulinos. O autor das epístolas é Paulo, o apóstolo dos gentios, nasceu em Tarso, Cilícia, filho de comerciante hebreu bem-sucedido, era um genuíno judeu da tribo de Benjamim, pertencia à seita dos fariseus, fazia parte do Sinédrio e era cidadão romano. Quando o rapaz foi mandado para Jerusalém a fim de ser instruído por Gamaliel, onde aprendeu as estreitas doutrinas do farisaísmo, sendo extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Pela sua cultura, estava em contato com o mundo grego. Pelos seus privilégios de cidadão, estava ele em contato político com o mundo romano. Autor. Epístola aos Romanos, a primeira epístola de Paulo, então, ela para a igreja de Roma. A Epístola aos Romanos é uma daquelas cartas escritas por Paulo que foi endereçada a uma das igrejas que ele não fundou,
A igreja de Roma provavelmente tenha sido fundada por judeus dispersos que moravam na capital do Império Romano e foram para Jerusalém, entre outras por ocasião da festa de Pentecostes. Ali, talvez tenham se convertidos ao cristianismo e voltaram para suas residências, levando consigo a salvação proveniente de Cristo Jesus. Essa epístola é considerada por muitos cristãos em todos os tempos como o livro mais importante do Novo Testamento. Esse reconhecimento é tanto que Lutero disse que, com a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João, seria suficiente a existência do cristianismo. O apóstolo dos gentios consegue abocar o elemento da doutrina cristã em tão pouco espaço como nenhum outro o fez, deixando claro, como nunca, que a salvação, quer sejam judeus, gregos ou bárbaros, somente é possível mediante a justificação que há em Cristo Jesus. Ninguém consegue sua redenção pelas suas próprias obras. A data da carta aos Romanos. Aproximadamente em 57 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corinto, encerrada a sua terceira viagem missionária, às vésperas de partir para Jerusalém, levando a oferta para os pobres, registrada em Romanos 15, do 22 ao 27. O tema da carta: a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados pela fé em Jesus Cristo e pelo poder de Deus que opera através de seu Filho. Propósito da carta aos Romanos. Ao escrever para a igreja em Roma, o apóstolo dos gentios tinha em mente, primeiro, preparar os crentes para a sua primeira visita à capital do império e aos cristãos para fortalecer a fé dos irmãos. Segundo, buscar recursos financeiros para cumprir uma missão de anunciar Jesus ao povo da Espanha. O esboço da carta aos Romanos. A epístola pode ser dividida em 3 aspectos gerais. O primeiro, doutrinário, o segundo, dispensacional e o terceiro, prático. O desenvolvimento lógico da epístola aos Romanos. Segue uma sugestão de desenvolvimento de Romanos feito pelo Dr. Robert H. Gundry em seu livro Panorama do Novo Testamento. Introdução e tema. Na abertura da epístola, Paulo saúda os seus leitores e menciona a esperança que ele tinha de visitá-los a fim de que pudesse pregar o evangelho em Roma, como já fizera em outros lugares. Em seguida, Paulo declara seu tema em seu tema as boas novas da libertação do pecado através da dádiva divina da retidão a todos quantos creem em Jesus Cristo. Necessidade, pecaminosidade. A primeira seção maior delineia a necessidade da justificação em face da pecaminosidade do homem. A metade final do primeiro capítulo descreve a iniquidade do mundo gentílico. O segundo capítulo fala sobre a atitude da justiça própria do mundo judaico. E a primeira metade do terceiro capítulo sumaria culpa da humanidade geral. Deve-se destacar que, para Paulo, os pecados são apenas sintomas do problema real, que é o pecado, de forma que é um princípio dominante na experiência humana. O remédio, justificação. A justificação é o remédio de Deus, de acordo com a segunda seção da maior epístola. Resultado, santificação. Na terceira porção principal, a discussão progride ao tema da santificação, o santo viver cristão. Haveríamos de continuar pecando para que Deus pudesse exercer mais ainda a sua graça e assim pudesse obter maior louvor para si mesmo? Não. O batismo ilustra a nossa morte para o pecado e o nosso viver para a retidão. O problema, a incredulidade de Israel. A discussão volta-se para o problema de Israel na quarta seção maior da Epístola aos Romanos.
que vai do capítulo 9 ao 11. Por causa de seu próprio passado e formação judaicos, Paulo se mostrava agudamente preocupado diante da incredulidade da grande maioria de seus compatriotas judeus. No que tange a isso, Paulo enfrenta um problema de lógica. Ele sempre afirmava que o Evangelho não é uma inovação, mas antes deriva-se do Antigo Testamento e constitui o cumprimento de tudo quanto Abraão, Davi e os profetas esposavam. Mas, se assim são as coisas realmente, por que razão os judeus considerados como um povo não reconheciam a veracidade dessas reivindicações? Porventura, a rejeição geral do evangelho da parte dos judeus implicava em uma falha no argumento do apóstolo. Em resposta, o 9º capítulo frisa a doutrinação da eleição, isso é, o direito que Deus tem de selecionar a quem quer que deseje. Isso é perfeitamente legítimo na argumentação de Paulo. A obrigação, preceitos cristãos. A 5ª seção principal contém exortações práticas relacionadas à vida diária dos crentes, incluindo mandamentos atinentes à obediência às autoridades civis e à permissão de liberdade no que concerne às questões cerimoniais. A conclusão, Paulo conclui essa epístola, traçando seus planos para o futuro e enviando diversas saudações. Nós encerramos, então, a epístola aos Romanos e a introdução. No próximo vídeo, nós partimos da epístola aos Coríntios. Bons estudos, Deus abençoe a todos.